agora que você já sabe o que é HTML, vamos colocar a mão na massa e criar o primeiro documento HTML. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma pasta. Eu estou aqui então no gerenciador de arquivos, né? Talvez você use aí o Windows Explorer, independente de qual sistema operacional que você tenha, tem um gerenciador de arquivos. Você vai abrir uma pasta e criar. Eu vou criar aqui no meu caso, vou chamar de estrutura básica, tá? Só para a gente organizar, colocar o arquivo que a gente vai criar nessa aula. Na verdade, não são nem os arquivos, é apenas um arquivo que a gente vai criar nessa aula, porque a gente está começando, né? Então, estrutura básica, criei essa pasta, clico dentro dela e vou criar aqui, dentro dela, o nosso documento HTML. Mas eu não vou criar por aqui, não. A gente já tem o Sublime Text instalado, eu já tenho ele aqui, não sei qual editor você está usando. Se você estiver usando o Sublime Text, então faça o que eu vou fazer também. Simplesmente clique aqui na pasta estrutura básica, arraste ela e joga para dentro do Sublime Text. E veja, ele já abre aqui do lado esquerdo esse sidebar, essa barra lateral, né, com a pasta aqui, estrutura básica, tá? É aqui que a gente vai trabalhar, então, criar esse arquivo HTML. Se você estiver usando outro editor, geralmente vai ter isso também, vai ter uma barra lateral. Se não tiver, não tem problema. Você pode também criar o arquivo por aqui. Clica aqui e cria um novo arquivo por fora da ferramenta, não tem problema nenhum. É um arquivo texto, tá? Então a gente vai clicar aqui com o botão direito, New File. Aí ele já criou o arquivo aqui. Logicamente ainda não salvei, não tem um nome de arquivo, então vou aqui em File, Save, para ele salvar o arquivo. Vou chamar esse arquivo de artigo.html, tá? É um nome qualquer que eu dei, como se fosse um artigo que eu estou escrevendo, né, e colocando isso em HTML. Bom, o nome é artigo.html, a extensão .html, né? Geralmente a gente usa essa extensão, tá? É o padrão, não é que é obrigatório ser HTML, mas é um padrão, né? Então a gente vai colocar ponto HTML. E isso aqui já é um documento, né? A gente pode falar um documento HTML, só não tem nada dentro dele, ele está vazio ainda, né? Ele vai ser um documento HTML a partir de agora. Pela extensão a gente já entende que é um documento HTML, né? Mas não tem nada dentro dele ainda. E o que é um documento HTML? Um documento HTML ele é composto por um conjunto de elementos, né? Então, os elementos, esse conjunto de elementos, eles juntos eles formam esse documento HTML. Esses elementos, eles definem a semântica do conteúdo. Então, a gente já falou um pouquinho de semântica, né? O que é semântica? O significado, né? O significado daquele conteúdo. Para começar, vamos começando aqui a criar o primeiro elemento que a gente tem que ter em qualquer documento HTML. Esse primeiro elemento é um chamado de HTML. É isso mesmo, é o próprio nome do HTML, né? HTML. Só que é o seguinte, como que eu crio um elemento aqui dentro de uma página HTML? Não é simplesmente escrever HTML, eu tenho que começar aqui com sinal de menor, aí sim eu escrevo HTML, sinal de maior, então aqui eu tenho uma tag, isso aqui eu chamo de tag, tá? Quando eu tenho esse sinal aqui de menor, um nome e fecho com o sinal aqui de maior, eu chamo isso aqui de tag, é uma tag de abertura, então eu estou abrindo aqui o meu elemento, certo? Eu vou dar um Enter aqui, pode ser aqui, não importa. E vou digitar aqui agora, ó, sinal de menor, barra, e o Sublime já preencheu para mim, não precisei nem digitar. Se você tiver que digitar, tudo bem, não tem problema. Digite aí HTML e o sinal de maior. Isso aqui, então, a gente chama de tag de abertura, tá? Isso aqui é tag de encerramento, tag de fechamento do elemento. Então, eu abri e fechei aqui as tags e agora eu tenho o meu elemento HTML. Como eu disse, um elemento ele define o que? A semântica, ou seja, ele define o significado. Todo elemento ele tem um significado, então tem uma semântica. E qual que é o significado desse elemento HTML? Ele significa que aqui eu estou iniciando o meu documento HTML e estou encerrando o meu documento HTML. Ou seja, é um elemento que define o meu documento HTML. Essa é a semântica dele. Ele não tem nenhuma característica visual. Se a gente abrir isso aqui, ó, vou salvar, tá? Salvei o arquivo.
Muitas vezes eu vou salvar aqui automaticamente, por costume, eu não vou vir mais em File, Save, mas você sabe, né? Ctrl S, no meu caso usando o Mac Command S, salvo o arquivo, tá? Aqui eu tenho um documento HTML, né? Eu vou aqui no meu artigo HTML, vou clicar duas vezes nele. Quando eu clico duas vezes, vai abrir um navegador. Bom, não estou vendo nada, como assim? É porque o documento não tem nada, é um documento HTML que não tem conteúdo. Por quê? Porque o elemento HTML não tem nenhuma característica visual. Ele simplesmente tem uma semântica que define que aqui tem um documento HTML. Beleza? Então, o que mais que a gente vai fazer? Próximo agora, vamos criar aqui um outro elemento chamado de body. Vamos criar o corpo do nosso documento. E onde eu crio o corpo do meu documento? O corpo do meu documento é onde eu vou colocar o conteúdo de verdade, onde a gente vai abrir e ver alguma coisa aqui. Onde eu vou colocar o corpo do meu documento aqui? Seria aqui embaixo? Vamos antes disso. O que é o corpo, né? É em inglês, né? Então, body, tá? Então, body seria como se fosse corpo, mas não é em português, é em inglês. Body, tá? Como é uma tag, né? Vamos colocar assim. E aqui eu fecho a tag, né? Então aqui eu estou dizendo que aqui tem um corpo, né? O corpo do meu documento. E o corpo do meu documento, o corpo do meu HTML, é onde eu escrevo as coisas que eu quero, coloco imagens, animações, vídeos, o que eu quiser, eu coloco dentro do corpo. É o que eu vou visualizar, tá? O corpo do documento. Aqui eu vou digitar aqui, oi, pessoal, tá? Salvei. Por enquanto, se você já sabe um pouquinho de HTML, não estranha não. Calma que daqui a pouquinho eu volto aqui para corrigir. Se você ainda não sabe, eu falo o que é daqui a pouquinho. Salvei aqui, né? Volto aqui no navegador. Eu estou usando o Chrome, né? Você poderia usar o Firefox, Internet Explorer, Safari, qualquer um outro, tá? Sempre uso uma versão mais atualizada, lógico. E aqui, para recarregar, como ele já está aberto aqui, o artigo HTML, né? Para recarregar, eu posso clicar aqui e apertar Enter, ou ainda eu poderia apertar no Windows F5 ou no Mac Command R, tá? Ele recarrega, não sei se dá para ver aqui, tem ainda a opção desse ícone aqui de recarregar. Então, te falei várias formas aí de recarregar um arquivo que a gente acabou de atualizar, beleza? E veja, está escrito aqui, oi pessoal, deu certo, né? Deu certo, o navegador entendeu então o conteúdo que a gente escreveu no corpo do documento. Mas tem uma coisa errada aqui. Peraí, Thiago, tem alguma coisa errada aí? Tá funcionando? Funcionou o que você fez? Sim, funciona porque os navegadores eles são espertos, eles corrigem, eles tentam corrigir, né, vamos dizer assim, quando ele vai exibir. Mas não quer dizer que está correto, tá? O que está errado aqui é que o corpo do documento ele não pode estar fora fora do HTML. É tudo uma semântica, né? Se isso aqui simboliza que é o documento HTML, a minha página HTML, o corpo dele tem que estar dentro da tag, dentro do elemento HTML. Então, olha só, eu vou tirar isso aqui e colocar aqui dentro, certo? Vou salvar e não muda nada visualmente, mas agora ficou correto, na semântica, né, na sintaxe aqui, ficou tudo correto o nosso arquivo HTML, certo? Mas a gente pode melhorar ainda um pouquinho. O que a gente pode melhorar? Veja então que um elemento pode ter outro elemento dentro, né? Criando uma hierarquia. Tá? E não para por aí. Um documento HTML pode ter uma hierarquia muito grande. Aqui a gente está vendo que isso aqui é o pai, né, HTML, isso aqui é o filho, né? E a gente poderia ter coisas aqui dentro, ó. Ter alguma coisa aqui, ó. Claro que não existe SDF, tá? Só estou inventando aqui. A gente poderia ter alguma coisa aqui. Eu não vou colocar uma tag, um elemento aqui de verdade, só para não confundir, para não usar nada que você não viu ainda, mas supondo que existisse esse SDF aqui, né? Isso aqui está dentro de body, que está dentro de HTML, ou seja, é uma hierarquia, né? Esse aqui é filho desse, que é filho desse, certo? Mas veja, não é que está incorreto, tá? A sintaxe está correta, claro, SDF está errado, né? Não existe. Supondo que existisse. Estaria correta a sintaxe. Qual que é o problema disso? O problema é que está muito tumultuado, a gente não consegue enxergar aqui de forma clara quem é pai de quem é filho de quem, qual que é a hierarquia de verdade, né, desse documento. Então o que a gente faz? A gente vai
tabular isso aqui, a gente vai indentar o nosso código. Isso é muito importante. Não faça código todo tumultuado assim, tá? Então, o que você pode fazer é aqui na frente, dá um tab. Olha só, deu um tab, aí ele dá um espacinho ali para frente. Aqui eu vou dar um tab, vou dar um tab. Ah, mas não preciso ficar dando tab linha por linha. Eu posso, ó, dei Ctrl Z, posso selecionar aqui tudo e dar um tab, ele joga tudo para frente. Isso aqui, ó, dá um tab e joga tudo para frente. Tá vendo? Então eu sei que isso aqui, né, é filho disso, é filho disso. Inclusive, o nosso editor aqui, o Sublime, ele coloca um pontilhado aqui, não sei se você está conseguindo enxergar, tem um pontilhado, né, mostrando toda essa indentação do nosso código, tá? Vou apagar isso aqui porque isso, como eu disse, não existe, né? Então, apaguei. Outra coisa interessante que você pode ver no editor, deixa eu dar um zoom aqui, é que quando você clica aqui numa tag de fechamento, por exemplo, ele sublinha aqui a tag de abertura e vice-versa. Olha só, no HTML sublinha. Então você consegue visualizar de forma muito fácil onde abre e onde fecha a tag, né? O elemento inicia aqui, termina aqui, inicia aqui, termina aqui. Então fica muito fácil você trabalhar dessa forma. Ok? Mais um pouquinho ainda. Além do corpo, do body, a gente está falando de estrutura básica do documento, né? Um outro elemento que é muito básico, todos os documentos têm, é o elemento head, né? A cabeça, ou seja, cabeçalho, né? Então aqui, ó, head. Olha só, coloco no mesmo nível de body, porque ele é filho de HTML, tá? E o que é o head? O head são algumas informações que a gente coloca de cabeçalho que não são visuais, tá? Você pode colocar o título, pode fazer alguma importação de arquivos CSS, que a gente vai ver ainda nesse workshop, e outras coisas mais que a gente vai ver, mas por enquanto a gente vai fazer apenas o título. Que título é esse? Veja, aqui na página, no Chrome, a gente está vendo aqui na abinha escrito artigo.html, que é o nome do arquivo, né? Mas a gente pode customizar esse título aqui, esse título que aparece na aba aqui. E com isso, para isso a gente usa a tag dentro de head, tá? É um filho de head. Title. Então é um título. E aqui eu vou colocar AlgaWorks, vou salvar. Recarrego aqui e veja que o título na aba apareceu AlgaWorks. Então é o título do documento agora. Beleza? Eu vou clicar agora com o botão direito aqui, View Page Source, para você ver que no navegador a gente consegue enxergar exatamente o código que a gente desenvolveu, né? Então, se você acessa um site da AlgaWorks, G1, qualquer outro UOL, qualquer site que você acessar, se você fizer isso, você vai ver o código que foi desenvolvido, né? Legal isso aí. O navegador então consegue interpreta esse código, né? E por isso você consegue enxergar ele também, tá? Então, é até importante falar, não sei se eu já falei, mas o trabalho do navegador é ler esse código, interpretar ele e renderizar ele aqui para você na tela. Renderizar, ou seja, transformar isso em componentes visuais, em textos, né? Então, de forma que você consiga que um usuário que não conhece o que é HTML consiga navegar numa página, né? Que é o normal, né? Então, todo mundo navega no site. Todo mundo não, a maioria das pessoas não são desenvolvedores web e usa sem conhecer o que é HTML, né? Então, não sabe o que é isso, mas consegue ler aqui. Oi, pessoal, né? Então, é isso que o navegador faz, tá? Interpretar isso e renderizar para o usuário. Então, a gente tem aqui HTML, head, title dentro de head, body e um texto aqui dentro de body, né? Você vai ver que a gente vai desenvolver a maior parte das coisas aqui dentro de body mesmo, né? Que os HTMLs, a maior parte fica aqui dentro. E que mais? Ah, sim. As tags, os elementos aqui, né, o HTML, eles podem ter atributos, tá? Então a tag HTML pode ter um atributo? Pode ter um atributo. Body pode ter um atributo. Algumas tags até podem, mas não se usa atributo, não tem atributos. E o que são esses atributos? São algumas configurações que a gente dá para esses elementos. Por exemplo, o HTML aqui, a tag HTML, a gente pode colocar um atributo chamado lang. O nome do atributo é lang de linguagem, de language, né? Então,
quando eu coloco esse len, eu coloco um igual. Então, eu estou falando o nome do atributo é len, igual. E aí eu coloco, entre aspas duplas, o valor desse atributo. Então, esse aqui é o nome do atributo e aqui é o valor dele. O valor, então, que linguagem é essa, né? Eu vou colocar aqui PT. Ah, linguagem PT. Que PT é esse? Português, tá? PT de português. Se eu colocar aqui N, é inglês. Então, existe uma convenção aí de códigos de linguagens, que N é inglês, PT é português e tem todas as outras, né? Eu falei que precisa ser entre aspas duplas, mas na verdade não é exatamente tem que ser entre aspas duplas. Poderia ser sem nenhuma aspa ou aspas simples, tá? Mas geralmente a maioria não conheço ninguém que não faça com aspas duplas, tá? Sempre é com aspas duplas mesmo, então não fuja desse padrão, faça com aspas duplas também. Até porque se você não tiver aspas aqui, pode ter algum atributo que tenha valores com espaço. E se você tiver um valor assim, ó, PT, DF, um exemplo. Você teria problema, porque ele não entenderia que isso aqui tudo que eu digitei é o valor de len, não entenderia. Então, se você colocar aqui, aí sim, ele vai entender que isso aqui tudo é o valor de len. Obviamente, isso aqui está errado, eu só estou te mostrando que o valor com espaço, né, poderia ter problema. Então, use aspas duplas, tá? E o que é esse atributo len do HTML? É para dizer que esse documento, a linguagem padrão desse documento é português, tá? Ah, mas português da onde? Do Brasil ou de Portugal ou de qual país? Não estou especificando isso, estou falando que o documento é português. Se isso for muito importante, é importante saber de qual país é o português? É importante? Sim, é importante. Tá bom, então coloca um tracinho, BR, tá? Então BR é o código do país, do Brasil, né? Também tem uma convenção para isso. Então, se fosse português dos Estados Unidos, não, tá errado, né? Não existe português nos Estados Unidos, então teria inglês nos Estados Unidos, certo? Inglês nos Estados Unidos. Então, você pode combinar a língua com o país também. No caso, vou deixar aqui PTBR, que é o português do Brasil, para indicar que é o português falado mesmo, escrito aqui no Brasil. Ok? Você não vai ver nenhuma diferença visual assim sobre esse Lang PTBR. Isso aqui é só mesmo uma informação para dizer que é um documento em português. Pode ser muito útil para motores de pesquisa, motores de busca, né, como o Google. Quando o Google vai acessar a sua página, o Google não enxerga visualmente. O que o Google enxerga é o quê? É código fonte, né? Ele enxerga código. Então, se você tem a informação que esse documento, deixa eu salvar aqui, se você tem informação que o documento é uma linguagem PTBR, o Google não precisa adivinhar isso. Ele já consegue ter com certeza a linguagem do documento, porque você está dizendo para ele. Então, é interessante se você puder colocar isso, né? Se você não puder, talvez o motor de busca acabe identificando a linguagem, mas se você colocar, é um pontinho a mais que você ganha com ele, né? Então, não é algo visual que é obrigatório colocar também. Uma coisa muito importante para o que eu tenho que te falar agora, nesse início que você está começando com HTML, é que as tags elas têm que ser fechadas. Então, aqui, ó, abrir a tag title, por exemplo, elas têm que ser fechadas em uma ordem correta, tá? Se você abre title aqui e fecha aqui, por exemplo, está errado, né? Você olha só, abre aqui, head, abre title, fecha head, não pode. Então, o último que você abriu, né, é o primeiro que você tem que fechar, né? Então, é isso mesmo. Então, olha só, se você abrir o title aqui, você tem que fechar title antes de fechar head, tá? Então, a gente vai ter muito mais código para a gente ver isso, mas só para você ficar ciente, então, que você não pode inverter aqui as coisas na hora de abrir e fechar tags, beleza? Que mais? Ah, tá. Vamos falar mais uma coisinha aqui? Não, deixa para a próxima aula, para você ficar curioso. Te vejo então na próxima aula.